Oi gente, tudo bem? A gente está aqui para nossa mais uma aula, nossa última aula do conteúdo regular de reações orgânicas. E a gente já está acabando o curso. Daqui a pouco a gente vai iniciar com as nossas aulas de revisão já, a gente vai conversando com vocês. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda parte de reações orgânicas. Então só para a gente já ficar inteirado no que vai ser o assunto da aula, na aula de hoje nós vamos falar sobre reações de oxidação em alcenos, reações de oxidação em álcoois, reações de esterificação. A gente vai falar também sobre desidratação de álcool. Basicamente são essas as reações que nós vamos passar na aula de hoje. Não é uma aula muito extensa, mas é uma aula que pode ser um pouco difícil. Por que difícil? Porque a gente vai retomar muitos assuntos passados. Então, para que essa aula a gente conseguir bem, a gente vai precisar saber sobre quando a gente falou de pilha e falou de inox, a gente vai precisar ter que lembrar um pouquinho disso. A gente precisa lembrar um pouquinho sobre todas as funções orgânicas que vocês tiveram com o José. A gente vai precisar lembrar todo esse esquema, muitas coisinhas, que às vezes, até de química inorgânica, que precisam estar claro pra gente ter um bom entendimento. Eu vou ir relembrando a gente, mas caso algo surja com uma dúvida muito grande ou alguma coisa não faça muito sentido, a minha sugestão para vocês é que eu retome na aula que isso foi dado, já que as aulas estão gravadas, ou entre em contato com a gente. Pode entrar em qualquer momento, pode ser comigo ou qualquer um dos meninos. E eu pessoalmente, eu disponibilizo o meu WhatsApp, meu celular para vocês. Se vocês quiserem, quando estiverem vendo essa aula mesmo, se tiverem qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. A gente tenta resolver, se eu não souber eu pesquiso e tal. O importante é vocês estarem confiantes. A gente está chegando perto dos vestibulares. Pode até ser dúvida sim, que vocês achem muito básico, sabe? A gente precisa começar de algum lugar. E o que vocês estiverem precisando, pode entrar em contato. Vamos falar então um pouquinho, antes de eu colocar a lousa pra gente falar sobre reações de oxidação em alcenos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns conceitos de oxidação. A reação de oxidação nada mais é do que uma reação de oxirredução, ou seja, nós vamos ter um composto que oxida e um composto que reduz. Antigamente, a gente falava que reações de oxidação são reações que acontecem quando algo reage com oxigênio. Parece, né? O nome oxidação reage com oxigênio. Na realidade, hoje, não é necessariamente com oxigênio, mas a gente vai ver que as reações de oxidação vão acontecer sempre com oxigênio, que a gente chama de oxigênio elementar, tá? E o que a gente precisa lembrar? Basicamente, a reação de oxidação ela vai funcionar dessa maneira. A gente vai ter um composto orgânico, que eu vou falar pra vocês, pode ser um hidrocarboneto, pode ser um álcool. E aí, quando a gente tiver esse composto orgânico, a gente vai estar em contato com um agente que a gente chama de agente oxidante. Se vocês lembrarem de eletroquímica, agente oxidante é o que oxida alguém. Então, o agente oxidante vai oxidar esse composto que a gente tem. E aí, com ele oxidando esse composto, ele vai gerar outros compostos. Básico é isso, tá? Então, a coisa que eu queria que vocês lembrassem é agente oxidante é o que oxida, tá bom? Basicamente, essa é a pequena introdução que eu gostaria de fazer para vocês. Caso vocês tenham mais dúvidas sobre isso, a gente pode olhar no vídeo de novo, de eletroquímica, ou pode me mandar, tá? Mas para a aula de hoje, isso é o bastante. Que a gente tenha a noção de que a gente vai ter um composto, um agente oxidante em algumas condições, e esse agente oxidante vai oxidar esse composto, vai colocar uns oxigênios dentro dele, vai aumentar o nóxido do carbono, e aí vai criar outro composto lá nos produtos, tá? Eu vou trocar a lousa pra gente começar a falar do nosso primeiro tema, oxidação em alcenos. A oxidação em alcenos ela vai poder ocorrer em 3 tipos diferentes. A gente tem que a gente chama de oxidação branda, um deles, o primeiro, oxidação branda, o segundo, oxidação enérgica ou energética, e o terceiro, ozonólise, que é quando a gente faz a reação com o ozônio. Eu vou falar desses 3, mas já de cara, eu quero que a gente comece a pensar o que eles são. A reação de oxidação em alceno, ele vai pegar um alceno, sempre. Gente, o que é alceno? Não lembro. Alceno é um hidrocarboneto. Lembra de hidrocarboneto? Aqueles compostos orgânicos que eu até dei a aula, que só tem carbono e hidrogênio. O alceno é um tipo de hidrocarboneto. É o hidrocarboneto que tem uma ligação dupla. Então é tipo isso aqui, ó. É um hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio. E a gente tem uma ligação dupla. Isso é um alceno. Os alcenos são sempre assim.
Ah, tem oxigênio, tem, sei lá, outros elementos. Então não é alceno. Alceno precisa ser hidrocarboneto com uma dupla só, tá? Fechou? Então vamos falar sobre esses três tipos. O que sempre vai acontecer? A gente vai ter um alceno, que é um hidrocarboneto. Ele vai reagir com o oxigênio, com um agente oxidante. E quando ele oxidar, a gente vai ter a produção de outro composto. Foi o que eu falei antes pra vocês. No caso da reação branda, a gente não vai ter a quebra total da dupla ligação do alceno. Lembra que todo alceno tem uma dupla? Então, no caso da oxidação branda, a gente vai cortar só uma ligação dessa dupla. Na oxidação enérgica e na ozonólise, nós vamos cortar as duas. Vão formar dois compostos diferentes. Tá? Parte daí a gente já vai entender certinho. Só que isso já deixa as coisas um pouco mais claras pra gente, tá? A oxidação branda, ela é como o próprio nome já disse, ela é mais fraca do que a enérgica, que a gente vai ver lá pra frente. Quando ela acontece? A oxidação branda acontece quando a gente está numa solução diluída que seja neutra ou levemente alcalina. Alcalina é básica, então eu tô falando do pH. Se o pH da solução for neutro ou levemente alcalino, a gente está tendo uma oxidação branda. Se ele for ácido, já é uma enérgica, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então acontece em solução diluída neutra ou levemente alcalina e ela precisa de um agente oxidante, que nesse caso é o permanganato de potássio. Permanganato de potássio. É importante saber, permanganato de potássio, pipipopopó. Olha, se ele aparecer com permanganato de potássio, você saber o que é isso, é bem mais fácil, porque você já vai saber que é um agente oxidante. Mas normalmente isso não é cobrado em prova. Tanto é que normalmente a gente não representa na equação o permanganato de potássio. Mas é importante que a gente saiba que esse é o principal agente oxidante que a gente vai usar nas nossas oxidações nessa aula, tá? É ele que é a pessoa que está oxidando mesmo. De maneira geral, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Quando vocês pegarem o alceno, que é um hidrocarboneto, reagirem nessas condições, então reagir com um permanganato de potássio diluído em solução neutra ou levemente alcalina, a gente vai ter como resultado um diol vicinal. Meu Deus, o que é diol vicinal? Calma. Um diol vicinal nada mais é do que um álcool que tem duas hidroxilas, por isso a gente chama de diol. Então é álcool que tem dois OHs e esses OHs são vizinhos, por isso vicinal. Só isso. Então eles estão. O que significa vizinho? Eles estão em carbonos seguidos. Pronto. Se eu pego um alceno, eu coloco ele numa situação que ele sofre oxidação branda, então se o exercício fala que você pegou um alceno, colocou ele para reagir com um agente oxidante, com permanganato de potássio, em solução diluída neutro, levemente alcalina, papum, você já sabe que está acontecendo solução branda, oxidação branda. E aí, o que isso vai causar? A gente vai ter um diálcool, um diol vicinal. Uma coisa importante, vocês já tiveram, algumas semanas atrás, uma aula sobre funções orgânicas. Álcool, ácido carboxílico, cetona, aldeído, éter, éster. Eu preciso delas para essa aula. Eu preciso que vocês já tenham dominado, senão não tem como a gente ter essa aula proveitosa, que nem a passada também, sobre reações orgânicas. Porque a gente vai falar muito sobre álcool, sobre aldeído, cetona, e a gente vai fazer nomenclatura, então é importante, tá? Que isso esteja claro. Qualquer coisa, voltem nessa aula. Eu acho que foi o José que deu. Ela é importante, tá? Devia ter falado no começo, mas esqueci. Mas então vamos fazer realmente. Eu tenho um alceno aqui. A gente sabe que alceno que é esse? Ó, 2 carbonos et, ligação dupla em, é hidrocarboneto O, é o eteno. O eteno, também chamado de gás etileno, que vocês viram na biologia, ele é um alceno, porque ele tem uma dupla. Vamos supor que o eteno vai reagir com um agente oxidante numa solução diluída neutra ou levemente alcalina. Em vez de a gente ter que escrever isso, tipo, solução diluída neutra, escrever o permanganato de potássio, a gente pode simplesmente colocar esse símbolo aqui, ó, que é um oxigênio entre colchetes. Isso nada mais significa que oxigênio nascente. Foi ele conferir se era isso mesmo. Isso significa oxigênio nascente. Esse é o nome.
Isso daqui fala pra gente que tá tendo um agente oxidante e que ele tá liberando oxigênio para nossa reação acontecer. Isso precisa acontecer no meio aquoso, tá? Se eu tenho eteno e ele reage com o oxigênio nascente, ele vai passar por duas etapas. Eu vou passar essas duas etapas, mas na prática mesmo a gente já pode ir direto para a segunda, tá? A primeira coisa que vai acontecer vai ser a quebra dessa ligação. Então a gente vai quebrar a ligação π e a gente vai ficar assim. CH2 traço CH2, desculpa. E aí um oxigênio vai entrar e ele vai ficar assim. A gente quebra só uma ligação porque abranda. Se fosse a enérgica, a gente quebraria as duas, tá? Então fica assim. Nessa hora a água entra e a água quebra esse composto. E aí o que vira é o composto final, que é H2C traço OH CH2 traço OH. Então tem duas hidroxilas. Nada mais, o que a água faz é quebrar uma ligação e juntar. Como a água é, lembra que a água é H mais OH menos? Então ele vai juntar um H no O e o OH na outra ligação que está faltando, formando um álcool, porque tem hidroxila, sem hidroxila é álcool, então formou um álcool, e é um diálcool, porque tem duas hidroxilas. Então a gente tem duas hidroxilas, só tem hidroxila, então é álcool. E é um diálcool vicinal. Vicinal porque é os carbonos, ó, seguidos, tá bom? Se a gente quiser dar a nomenclatura desse álcool, a gente vai ser o seguinte. A gente pega a quantidade de carbonos, mete 2. E tem ligação dupla? Não, só simples entre carbonos. Eta. E aí não seria o etanol, se for só um, mas tem dois. Então é etanodiol. Tá? Etanodiol, que é o nome do nosso álcool. O etanodiol. Gente, basicamente é isso daqui que é a abranda, que ela acontece. A gente tem um alceno, a gente tem um oxigênio nascente, aí a gente tem a formação do etanodiol. Na prática mesmo, a gente já vai direto. Eu vou apagar aqui. Peraí. Vou apagar aqui. Pra gente já ver como acontece diretamente. Quando a gente vai numa prova, a gente não tem tanto tempo. Então a gente simplesmente quebra. A gente sabe que vai formar um diol, ou seja, a gente sabe que vai formar álcool. E a gente já coloca o oxigênio em cima dos carbonos. Então a gente já pode fazer direto. CH2 traço CH2. Porque a gente sabe que quebrou. E aí a gente coloca os OHs. OH traço OH. Assim é mais direto e é mais rápido. Só que eu fiz primeiro do jeito mais difícil pra gente entender como acontece. Pra gente não precisar ficar decorando. Agora, se vocês quiserem decorar, sempre que tiver um alceno, a gente vai ter a criação de um diol vicinal, onde estão os carbonos da dupla. Então, os carbonos que estavam antes na dupla vão receber o oxigênio, independente dos outros carbonos. Se tivesse uma cadeia gigantesca para cá, uma cadeia gigantesca para lá, não importaria. Se é um alceno, a gente vai... Se é um alceno, tem que lembrar que tem que ser um alceno, né? Não pode ter um O no meio e tal. Se é um alceno, nós vamos ter a quebra da dupla e a gente vai ter a entrada de dois OHs. Se tivesse vários carbonos para cá, eles continuariam vários carbonos para cá. E seria normal, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre essa questão. Sim, tem. Isso daqui, historicamente falando, ele também já foi chamado de teste de Bayer. E por que esse teste de Bayer ele é importante? Ele é importante porque o permanganato de potássio ele tem uma cor violeta. E o permanganato de potássio não é um agente oxidante, isso quer dizer que ele reduz. Ele fica dando oxigênio e aí ele vai se desfazendo. E aí o que acontece quando o permanganato de potássio vai se desfazendo? Lembrando que os dióis são incolores, isso não precisa saber não, tá? Eu só tô dando de curiosidade. Só o teste de Bayer talvez seja importante, às vezes cai em contextualização e nem gosta, mas isso não é tão importante não. Os diols são incolores, então o permanganato de potássio que é violeta, quando vai reagindo ele não vai soltando oxigênio nascente, e aí ele vai descolorindo. O teste de Bayer é um teste para saber se o composto que você tem ele é um alceno ou não. Se for um alceno,
ele vai ficando incolor, ele vai descolorindo, porque quer dizer que o permanganato de potássio está reagindo. Se não for, não vai acontecer reação. O oxigênio não vai oxidar e a gente não vai ter formação, não vai ter isso ficando incolor, tá bom? Isso é sobre oxidação branda. A gente vai passar para o segundo caso, que é a oxidação enérgica. E se a oxidação branda acontece com um agente oxidante, tipo permanganato de potássio, num meio neutro ou levemente alcalino, a oxidação energética acontece no meio ácido. Então, normalmente é comum a gente ver o exercício falando que está acontecendo no meio diluído com ácido sulfúrico, H2SO4. E também a gente vai ter a presença do agente oxidante, lembrando que é uma oxidação, então o agente oxidante é obrigatório. Vou dar um exemplo aqui. Na oxidação enérgica, a gente vai ter um alceno, porque a gente está falando de oxidações de alcenos. Espera aí que eu deixei um aqui. Estamos falando de oxidação de alcenos. Então a gente vai ter um alceno, e quando tiver o agente oxidante meio ácido, a gente vai ter o rompimento de toda a ligação dupla. Então tá vendo essa ligação aqui? Ó, isso aqui é um alceno. Gente, é um alceno, mas ele tá tão cheio. Claro que é um alceno. O que tem aqui? Carbono e hidrogênio. Tem mais alguma coisa? Não. Então é hidrocarboneto. Alceno é hidrocarboneto. Tem que ter uma dupla. Tem uma dupla entre carbonos? Tem. Tem mais dupla? Não. Então a gente tá falando de um alceno. Sabendo que isso daqui é um alceno, eu espero que esteja dando para ver bem na câmera, porque eu vou usar esse espaço. Por isso que eu tentei fazer um pouquinho menor. Mas sabendo que isso daqui é um alceno, vamos supor que o exercício deu esse alceno e falou que reagindo com permanganato de potássio ou com um agente oxidante em meio ácido, o que será formado? A gente vai ter a formação de cetonas e o ácido carboxílico. Pode formar duas cetonas, pode formar uma cetona e um ácido carboxílico, pode formar dois ácidos carboxílicos. Pode formar essa gama de resultados, tá bom? A gente vai fazer o exemplo aqui pra gente ver o que vai formar. Primeiro ponto, a gente sabe que acontece um rompimento total da dupla. Então, quando o oxigênio entra no meio ácido, a gente já sabe que a gente perdeu essa dupla. Então, vai formar dois compostos. Eles até podem ser iguais. Se eles forem iguais aqui, vão ser iguais. Olha pra cá, não é igual. Aqui eu tenho um CH3 ligado e aqui eu tenho um H. Esse aqui é um carbono terciário, esse aqui é um carbono primário. Desculpa, secundário, tá? Então aqui eu tenho um carbono terciário e aqui eu tenho um carbono secundário. Vamos então separar essas duas coisas pra gente tentar entender melhor. De um lado vai ficar CH3, C, CH3. E aí o oxigênio vai entrar para suprir essa demanda. Entra um dupla O. Por que que não era uma dupla? Então agora o carbono está faltando duas ligações para ele fazer. Porque ele precisa ter 4, de acordo com a regra do octeto. 1, 2, 3, 4. Agora ele ficou certo. Entrou o oxigênio. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Muito bem. Então a gente tem, do outro lado, nós temos CH, CH3. CH, CH3. Aí eu vou colocar uma dupla O aqui. Mas para. Não acabou. A oxidação enérgica, ela é enérgica. Então ela é forte. Também chamada de energética. Esse H sozinho aqui, por ele estar ligado ao carbono que fez a dupla, tem que ter ligado ao carbono que fez a dupla. Esses Hs aqui, eles também estão sozinhos, mas eles não estão ligados ao carbono que fazia a dupla. Por ele ser ligado ao carbono que fazia a dupla, ele também é oxidado. Isso quer dizer que ele ganha um oxigênio também. Então isso daqui vira um OH, vira uma hidroxila. Eu sei que o jeito que está representado não está bonito. Então se vocês quiserem girar e trocar, eu só coloquei assim quando da didática. Mas a gente percebe que nós temos a criação de dois compostos diferentes. De um lado, nós temos uma cetona, dupla O no meio de uma cadeia carbônica. Inclusive, que cetona que é essa? Met, et, prop, prop. Só ligações simples entre carbonos an. Final de cetona é ona. Propanona, que é o nome da IUPAC, para quem? Para a famosa acetona. Do outro lado, nós temos um ácido carboxílico, porque tem uma dupla O e no mesmo carbono a gente tem um OH, que é característico dos ácidos carboxílicos. Aqui nós temos então um ácido carboxílico
E qual é esse ácido carboxílico? O ácido carboxílico é um dos mais famosos que a gente trata na química orgânica, que é o ácido acético, presente no vinagre, tá? Basicamente, a oxidação energética é assim que ela funciona. Se tivesse outro H ligado ao CH3, a gente teria outra oxidação. A gente teria outro oxigênio entrando e ficaria com 2 OHs. Só que presta atenção, lembra da química inorgânica. Compostos que têm 2 OHs ligados ao mesmo carbono são instáveis, como o ácido carbônico. Ele tem 2 OHs ligados ao mesmo carbono, por conta disso eles são instáveis, eles não ficam e eles se dissolvem. No caso do ácido carbônico, é o que cai no vestibular, ele se dissolve em gás carbônico e água, tá bom? Vou escrever aqui, não tem a ver com isso, mas eu posso escrever pra gente lembrar. H2CO3 é o ácido carbônico. O ácido carbônico ele é representado por C-O, OH, OH. Nós temos duas hidroxilas no mesmo carbono, isso é sinal de instabilidade, por isso a gente coloca essas setas falando que ele é instável. E aí ele vira o quê? Ele vira CO2 mais H2O, CO2 mais água. Gente, isso não tem a ver com oxidação enérgica, tá? Eu só tô falando porque isso pode aparecer no vestibular e é sempre bom lembrar. Ácido carbônico é instável porque tem 2 OHs na hidroxila. Se aqui fosse o caso de ter 2 Hs, nós teríamos a oxidação dos dois. Porque o oxigênio nascente, ele fica dando oxigênio pra gente. Enquanto estiver dando pra oxidar, ele tá oxidando, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, tá? Eu vou apagar e a gente volta pra ozonólise. Ozonólise. A nossa última parte sobre oxidação de alcenos nada mais é do que a adição de ozônio para que o ozônio faça a oxidação. Na ozonólise, a gente vai ter um alceno também, que em contato com o O3, que a gente chama de ozônio, o ozônio da camada de ozônio mesmo, que lá em altas altitudes da atmosfera ele não é tóxico, e aqui pra gente ele é seguido de hidratação. Então a gente tem o ozônio, seguido da hidratação, que nada mais é do que a adição de água. A gente consegue produzir aldeídos ou cetonas. Então a gente vai ter o alceno com oxigênio e água produzindo aldeído e cetona. Então só pra gente fazer um recap rápido. Na oxidação branda a gente produz álcool, diálcools, né? Porque são 2 OHs. Então a gente produz um diol vicinal. Na oxidação enérgica a gente produz cetonas e ácidos carboxílicos, ou só cetonas ou só ácido carboxílico. E na oxidação enérgica a gente vai produzir aldeídos e cetonas, ou só aldeídos ou só cetonas. Ok? Fechou. Última coisa que eu preciso falar antes da gente começar o exemplo. A gente normalmente tem adição de zinco nesses casos. E eu vou explicar um pouquinho mais tarde o porquê que os exercícios vão falar que adiciona zinco. Mas ele é essencial para que a gente tenha o aldeído, tá bom? Já já eu vou falar. Tá bom, gente. Vamos fazer um exemplo. Pra quem não tá vendo, é CH3, traço C, tracinho pra baixo H, dupla C, tracinho pra baixo CH3, tracinho pro lado CH3. É o mesmo exemplo que tá no PowerPoint. Eu coloquei pequeno porque eu acho que ele vai ficar grande aqui, tá bom? Agora eu não tenho certeza se é o mesmo exemplo que tá no PowerPoint, mas eu acho que sim. Mas é isso. Agora vamos continuar e vamos fazer essa reação. Então nada mais é do que... Ai, gente, peraí que eu acho que eu coloquei um negócio. Aqui não é, é que eu esqueci de mudar. Mas aqui a gente vai ter mais O3, né? E aqui é com a adição de água. Então a gente tem a adição de ozônio. Então a gente vai ter a adição do ozônio, do O3. Agora não é o oxigênio elementar, mas a gente tem a produção do quê? Precisava diminuir isso aqui. Do que a gente vai ter a produção? Eu vou fazer, igual a gente fez na oxidação branda, que a gente fez em 2 etapas, eu vou fazer as 2 etapas, eu vou apagar e vou fazer a etapa direta depois, tá bom? Mas a gente vai ter o seguinte, rompimento total da dupla ligação, e aí a gente vai formar o quê? CH3, traço C, traço H, aí do outro lado C, traço CH3, traço CH3. E aqui no meio o que vai ficar? Aí que entram os oxigênios. A gente tem um oxigênio entrando aqui, e a gente tem... Desculpa, gente. A gente tem 3 oxigênios entrando aqui.
Então a gente tem um oxigênio ligado a outro oxigênio, ligado a outro oxigênio, ligado aqui. Tá vendo essa estrutura? Eu acho que eu não tenho o nome dela pra eu não esquecer, mas não é importante o nome, mas só pra eu falar. Essa estrutura chama ozonídeo, que é basicamente, eu vou mostrar aqui em cima pra gente ver como é que essa estrutura é. Então, um oxigênio ligado a outro oxigênio, ligado a um carbono. Então, a gente tem mais ou menos isso, que é o que eu tentei escrever aqui pequenininho, mas é isso que está acontecendo aqui, tá? Se pegar com uma lupa, é isso. O ozonídeo é uma estrutura instável, que ela acontece e ela vai ser quebrada por quem? Pela água. Por isso que a gente fala que tem hidratação. Depois que a gente adicionou o ozônio, nós temos a hidratação. Essa água vai quebrar e a gente vai produzir o quê? A gente vai produzir a água vai vir e vai roubar um oxigênio. Vai ficar um oxigênio para esse lado, um oxigênio para esse e a água vai roubar o outro oxigênio, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte. De um lado vai ficar CH3 traço C traço H. E aí a gente que tinha a gente vai virar a dupla H, né? Porque essa dupla aqui, essa ligação que foi cortada vai se juntar com outro oxigênio. Então a gente vai virar dupla H. Eu vou fazer para cima, eu sei que é estranho, mas só para caber. Então a gente tem uma dupla H. Mas aqui também aconteceu a mesma coisa, a gente teve o corte de duas ligações. A gente vai ter outro duplo H. E a gente também vai ter a produção da água, que vai pegar o terceiro oxigênio. Esse terceiro oxigênio vai virar o H2O2, a famosa água oxigenada, ou também chamada de, pelo nome correto, peróxido de carbono. Tá? Peróxido de carbono. São esses três, a gente deveria estar colocando seguidos, né? Mas não coube, mas são esses três compostos que serão criados. Então a gente tem três. Mais o peróxido de carbono, H2O2. Então, a gente tem isso daqui que é um aldeído. Dupla O na cadeia final. Final porque aqui é um só hidrogênio, não tem carbono. É um aldeído, que nada mais é do que met, et. Só simples. Etanal. Aqui nós temos met, et, prop. Propan, porque só tem simples. Dupla O no meio da cadeia, cetona, cabinhona, propanona. Fechou. E aqui a gente tem um peróxido de hidrogênio. Falta uma coisa pra eu falar pra vocês. Eu falei que tinha o zinco, que normalmente que eu ia falar pra vocês. O zinco ele é adicionado para que a gente consiga manter o aldeído. Se vocês perceberem bem, esse aldeído aqui ele tem um hidrogênio solto, certo? Se fosse uma reação enérgica, que a gente viu agora há pouco, ele não ficaria solto. Um oxigênio ia grudar nele. Mas não é enérgica. E aí ia virar um ácido carboxílico. Mas não é enérgica. Só que o H2O2, peróxido de hidrogênio, ele é muito reativo. E ele pode funcionar como agente oxidante. E ele pode oxidar o aldeído. Aí a gente coloca o zinco para o zinco destruir o peróxido de hidrogênio e não deixar que ele oxide o aldeído, porque senão o aldeído vai virar um ácido carboxílico. Então aqui o zinco ele vai funcionar como um metal de sacrifício mesmo, que nem a gente aprendeu em eletroquímica. O zinco é um metal de sacrifício. Ele vai se oxidar para que o aldeído não se oxide. Tá bom, gente? Espero que as coisas estejam começando a fazer sentido na nossa cabeça já. Nossa, metal de sacrifício que eu vi ali, que ele vai se oxidar por outro metal. Basicamente é isso que está acontecendo. Ele só, não é por outro metal, mas ele está se oxidando para que esse cara aqui não oxide, que nem acontece na enérgica. Na enérgica nunca vai acabar nisso aqui, porque sempre vai ter oxigênio que vai oxidar e vai virar um OH, que vira um ácido carboxílico. Porque se tiver dupla O mais um OH saindo de um carbono, vira um ácido carboxílico. As coisas estão todas conectadas. Ok, acabamos a oxidação em alcenos e a gente vai continuar, porque a gente tem que falar de oxidação, em álcoois, que é praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa não, mas é muito semelhante à dinâmica. Vou apagar a luz e já volto. A oxidação em álcoois acontece de uma maneira muito parecida com a oxidação enérgica e da oxidação enérgica.
ela também precisa acontecer em meio ácido. Então a gente vai ter um agente oxidante, como permanganato de potássio, só que no meio ácido, tipo com ácido sulfúrico, H2SO4. O que vai acontecer? A gente vai pegar o álcool e esse álcool vai oxidar pelo agente oxidante. O agente oxidante vai oxidar o álcool e ele vai produzir compostos. Ele sempre vai produzir um composto e ele pode ou não liberar água nisso. E a gente vai ver como é cada caso. Mas primeiro eu gostaria de falar para vocês que a gente pode oxidar, depende do álcool, como isso funciona. Depende se o álcool é primário, se ele é secundário ou se ele é terciário. Como assim álcool primário, secundário ou terciário? Ó, vou colocar um álcool aqui para vocês. Tipo um CH3, CH2, OH. Copiei esse álcool daqui. Esse álcool ele é muito famoso. Met, et, só simples, etanol, porque tem uma hidroxila. Então é o etanol, o álcool que as pessoas bebem, etc. Quando a gente tem o etanol aqui, a gente... Fugiu a palavra que eu ia falar. A gente tem o etanol aqui, a gente tem um carbono que ele tá ligado à hidroxila, certo? Esse carbono, ele tá ligado também a outro carbono e a 2 hidrogênios. Como ele tá ligado a só um outro carbono, ele é um carbono primário. Isso quer dizer que o álcool é um álcool primário. Se esse carbono estiver ligado a outros 2 carbonos, ele é um carbono secundário. E o álcool é secundário. Se ele estiver ligado a 3 carbonos, ele é um álcool terciário. E ele é um carbono terciário, que vira um álcool terciário. E por que não existe álcool quaternário se existe carbono quaternário? Porque o carbono, quando ele é terciário, ele já está fazendo todas as suas ligações. Não tem como ele fazer uma ligação com outro carbono, porque ele já está ligando com a hidroxila. A gente teria que tirar a hidroxila para fazer o quarto carbono, e aí já não seria mais um álcool. Por isso que só existe álcool primário, secundário e terciário. Mas a gente só vai estudar a oxidação em álcools primários e secundários. Porque para a oxidação acontecer, a gente precisa ter um hidrogênio livre. Lembra? O hidrogênio precisa estar livre. E se não tem hidrogênio livre, no terciário, ele está ligado a todos os carbonos. Não sobra para hidrogênio. Se não tem hidrogênio livre, não vai acontecer oxidação. Então a gente só vai estudar para álcools primários e álcools secundários. Agora a gente vai ver para álcool primário como acontece a oxidação. E depois a gente vai ver, quando eu apagar a lousa, para álcool secundário. Taquei o álcool primário aqui. O que vai rolar? A gente vai ter oxidação, então oxigênio, lá elementar, meio ácido, H2SO4, Algo que vai acontecer aqui. Lembra que a gente tem hidrogênio? Tá ligado a 2 hidrogênios? Vai entrar, pode escolher, tanto faz agora, um oxigênio em um desses hidrogênios. Então a gente vai ficar com CH3, CH, OH, OH. Perfeito até agora. Lembra que eu falei pra vocês agora há pouco sobre o ácido carbônico? Que ele tem 2 hidroxilas no mesmo carbono e sempre que isso acontece, gera uma estrutura extremamente instável? Não existe estrutura estável se tem 2 hidroxilas no mesmo carbono. Como não é instável, ele vai liberar água. Então a gente vai ter a liberação de água. H mais OH gera água. Então a gente está tendo agora a liberação de água, H2O. Então aqui eu vou colocar o H2O, ele está saindo. E a gente vai ter a formação de quem? Sobrou um oxigênio aqui, ele precisa fazer dupla. Tem uma ligação do carbono sobrando, a gente faz uma dupla. CH3-CH dupla O. Isso nada mais é do que um aldeído. Então a gente já sabe que a primeira etapa, a gente não sei se eu falei, mas a do álcool primário é separada em 2 etapas, tá? A primeira etapa forma um aldeído. E aí a gente tem a segunda etapa. Por que tem a segunda etapa? Porque a gente não continua ganhando oxigênio e o aldeído ele está completamente oxidado? Não, ele tem um hidrogênio, que nem eu falei no passado, que tipo assim, na ozonólise, que forma um aldeído, e a gente precisa ter o zinco, porque senão vai oxidar o aldeído. Aqui é a mesma coisa. Se a gente não parar a reação agora, ele vai oxidar. E a gente chega para segunda parte. Na segunda parte a gente tem um aldeído, vou reescrever o aldeído aqui,
CH3-C-H O. A gente vai escrever a mesma reação, oxigênio, H2SO4. E a gente vai ter a adição desse oxigênio. Isso daqui vai formar nada mais, nada menos que um ácido carboxílico. Porque a gente vai ter uma dupla O, OH, é um ácido carboxílico. Mas agora, gente, eu quero contar uma curiosidade pra vocês. Porque isso aqui eu acho legal. O etanol é o álcool que a gente bebe. E basicamente isso daqui é a explicação do porquê acontece a ressaca. Se aqui a gente tem um álcool que a gente chama de etanol, porque tem ET de 2, AN de simples e OL de OH, o etanol, quando ele está no nosso corpo, ele é oxidado. Ele é oxidado. Quando ele é oxidado, obviamente não por pergamato de potássio, né? Porque a gente tem outras enzimas oxidantes no nosso corpo. Então ele é oxidado e ele forma um aldeído que a gente chama de MET-ET, 2 carbonos, ET, só ligações simples, aldeído, AL, etanal. Ele forma esse composto aqui que a gente chama de etanal. O etanal, ele se deposita na cabeça e ele gera dor de cabeça. É daí que a gente vê a ressaca. É por conta desse composto aqui. Depois de beber muito, a gente tem a formação de aldeído que dá a dor de cabeça. Mas não acaba aí, porque o aldeído ainda é oxigenado. Quando a gente tem a oxigenação do aldeído, do etanal, a gente forma um ácido carbônico. E que ácido que é esse daqui? É o ácido acético. O ácido acético, ele é muito famoso porque ele é o que está no vinagre. E é por isso que depois de uma bebedeira, existem algumas pessoas que ficam cheirando vinagre. É por conta da metabolização do etanol, da metabolização do aldeído. A gente chega no ácido acético, que é o mesmo ácido que tem no vinagre. Muito legal, né? Eu vou apagar aqui pra gente fazer, porque a gente falou agora sobre oxidação de álcool primário. Então agora a gente vai falar de álcool secundário. É mais rápida, é em uma etapa só.